para isso daqui. Esse acento está certo aqui, gente? A ética está relacionada ao caráter, uma conduta genuinamente humana enraizada, a qual vem de dentro para fora. Esse vem com esse acento, ele não seria no plural? Perdão, no singular? Ele vem. E aqui seria no plural se estivesse eles. Então, aqui existe um erro de regência ou de concordância? De concordância. Concordância com o verbo. Então, ou vai ser A, ou vai ser C. Não seria isso? Aqui eu tenho um erro de concordância, portanto, nosso gabarito, gente, é A. Viu? A primeira tem um erro de regência. Não, Nicole, não. Aqui, ó, por quê? O vem, quando ele tá com erro de concordância verbal. Não, o acento é somente para identificar. Mas aqui acaba que tem um erro de concordância, porque o verbo, nessa forma aqui, ele teria que estar no singular. Está concordando errado. Então, o gabarito, segundo, erro de concordância, ele deveria estar com vem acentuado de outra forma, e ele está aqui que está concordando como se estivesse no plural. Enraizada, a qual vem. Opa, ela vem. Está errado. E a regência verbal. Vamos analisar a regência verbal? A ética profissional é composta pelos padrões e valores da sociedade e do ambiente de trabalho, o qual a pessoa vive. O que está errado aqui, gente? Exato. Quem vive, vive em. Então, eu falo que a pessoa vive ou na qual a pessoa vive? Em a qual a pessoa vive. Então, está errado. Beleza? Olha, esse daqui está errado. Ó. O trabalho que a pessoa vive. O ambiente que a pessoa vive. Está errado isso daqui. Quem vive, vive em algum lugar. Não seria isso, gente? Vocês entenderam? Tá tranquilo? Então, achamos o primeiro erro, que é nessa parte aqui, e o segundo erro, que é na concordância verbal. Ele está concordando como se estivesse no plural, mas aqui nós temos no singular. Beleza? Então, gabarito, portanto, A, viu? 5. Eu já ia ler direto o texto, gente. Eu posso fazer isso? Responde aí. Ir direto para o texto? Sai fora disso, viu? Vamos primeiro para as questões. Em relação, sobretudo, os componentes destacados nesse segmento do texto, é correto afirmar que o verbo são, em destaque, tem como sujeitos elementos ou sintomas depressivos, agressividade e perfeccionismo exagerado? Vamos ver? Ó, medicamentos ajudam a aliviar os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado. E são ainda mais importantes. Quem são, gente?
Opa, então ele está se referindo a esses depressivos, agressividade? Não. Pode ser nosso gabarito? Então não. Viu? Ficou fácil, hein? Boa. D. Sai fora dessa A aqui, então. A conjunção quando, tradicionalmente indicando tempo, em certos contextos, pode também expressar valor de condição, como ocorre nesse caso. Vamos ver? Quando? Medicamentos, agressividade, performance geral ainda, importante. Quando existe um transtorno mental. Certo ou errado, gente? Aqui ele está dando uma condição, certo? Nosso gabarito aí, ó, o Instituto OCP, pessoal. Tá vendo que o português dela não é daquele bicho de 7 cabeças? Gabarito B, viu? Vamos para a terceira, para avaliar o erro aqui? O uso de antidepressivos, em destaque, exemplifica um caso de substantivo transformado em adjetivo. Será que é isso mesmo? Eu já sei que não, porque é o artigo aqui, ó, gente. Tá vendo? Sem ler. Os fármacos mais utilizados são os antidepressivos. Então, aqui não se aplica. A expressão para expressa a relação lógico-semântica de causa. Os remédios para dormir seria finalidade, né, gente? E não causa, vocês entenderam? Finalidade. O pronome demonstrativo esses retoma os medicamentos clonazepam, diazepam, alprazolam e poderia ser substituído por estes. Opa, esses catáfora e anáfora, né, gente? Anáfora, ele está se referindo ao que já falou. Então, não se aplicaria. Portanto, gabarito, gente, B mesmo, viu? É B. Ficou fácil essa questão. 6. Assinale a alternativa que analisa corretamente a função de conectivo como na seguinte oração. Um mural de cores remotas e tênues, como as de um pobre véu esgarçado na distância. E aí ele dá as alternativas. Vamos avaliar? Tem função de indicar uma oposição de caráter do mural, de características do mural. Tem função de introduzir uma justificativa à suavidade de cores do mural. Tem função de adicionar uma nova característica referente ao mural. Tem função de comparar as cores do mural ao véu. E tem funções de realçar a intensidade das cores do mural e do véu. E aí, senhores? Comparação? Cara, vocês estão safos em português, hein? Sinceramente, parabéns. Como, nesse contexto, ele está aí em comparação, viu? Um mural de cores remotas tênis como as de um véu, né? As de um pobre véu. Comparação. 7. Tá vendo, gente? Instituto OCP, viu? Mostrou-me. Ixi, a ênclise, que bonita. Eu posso começar essa frase com esse me, senhores e senhoritas? Com pronome? Não. Sai fora disso, hein? Todas as raridades, tão velhas e tão gastas quanto ele próprio. O termo em destaque indica isso. Tempo, lugar, intensidade, modo ou comparação. Esse tão não seria tanto quanto? Ou não? Mostrou-me todas as raridades, tão velhas
e tão gastas. Senhores, vocês estão sapos em português. Parabéns. Intensidade. Muito bom, muito bom. Assinale a alternativa que apresenta a função da locução conjuntiva destacada no seguinte trecho. Não apenas não tem medo de pedir que um professor ou treinador repita uma informação ou uma série de instruções, mas também não tem medo de fazer uma análise sincera de seu conhecimento e sua sabedoria. Respondem aí, senhores. Mas também indica a adição excelente, mas também isso aí. 9. Sobre a regência verbal, nas frases seguir, assinale a alternativa correta. Em o professor assiste os alunos. Eu dei tantas vezes esse exemplo. Quem ajuda, ajuda alguém ou ajuda a alguém? Ou seja, quem assiste, assiste alguém ou alguma coisa ou a alguém? Vamos lá, gente. O verbo assistir, no sentido de ver, ele exige a preposição a. Até porque quem assiste, assiste a alguma coisa, no sentido de ver. Agora, quando eu falo ajuda, o verbo assistir no sentido de ajudar, eu não uso a preposição, uma vez que ele está no sentido de ajudar. Quem ajuda, ajuda alguém em algo, ou ajuda alguma coisa. Então, pergunto novamente, o professor assiste os alunos com total atenção. Os alunos é objeto indireto de assiste? O verbo, portanto, é intransitivo. Meu pai amado, já pode ficar nervoso? Já, 9h30. Misturou tudo, gente. Colocou um verbo, um complemento, um objeto indireto para um verbo intransitivo que, na verdade, está no sentido de verbo transitivo direto. Vocês entenderam? Ó, o professor assiste, ou seja, ele ajuda. VTD. Quem ajuda, ajuda alguém. Portanto, necessita de um objeto direto. E aí ele fala que o verbo, ele é intransitivo. Pode ser nosso gabarito, gente? Não. Vocês entenderam? Tá tranquilo? Posso seguir? Assiste VTD. Assiste VTD, verbo transitivo direto, porque ele está no sentido de ajudar. Quem ajuda, ajuda alguém. Então, não necessita de complemento. Agora, se estivesse no sentido de ver, Damares, seria o contrário, né? Se estivesse no sentido de ver, seria verbo transitivo indireto. Porque quem assiste no sentido de ver, assiste a. E aí sim seria, por exemplo, assiste o filme. Esse filme seria o meu objeto indireto. Beleza? Como o verbo assistir no sentido de ver exige a preposição, então ele é indireto. Ele não é diretamente complementado ali com a palavra. Ele precisa dessa preposição. Aqui é no sentido de ajudar. Quem ajuda, ajuda alguém. Eu não preciso de preposição. Você pode ver que os alunos, esse os é o artigo e não é preposição. Beleza? Então, aqui eu teria que ter os alunos como objeto direto de um verbo transitivo direto. Beleza? Então, não pode ser A. Ficou claro, senhores? Dá um joinha aí se tiver claro. Posso seguir? Vamos para a segunda. O governo assiste. Opa, eu acho que ele está querendo dizer que eu assiste no sentido de ajudar.
Vamos ver? O governo assiste inerte à destruição da Amazônia. Opa, peraí. Ele quis dizer que o governo vê, não é? O governo vê inerte, ou seja, com morosidade, seria isso? A, a destruição da Amazônia. Olha o acraseado aí, que bonito, gente. Porque quem assiste, assiste a alguma coisa. A destruição. A mais A, crase. Ficou bonito. Até aí está bonito. A destruição da Amazônia. E ele vem e fala: inerte é o objeto direto de assistir. Aqui, senhores, está entre vírgulas. Entre vírgulas não seria um tal de um aposto? Seria isso ou eu estou errado? Uma explicação? Vocês pegaram o bizu? Então, eu acho que estão tentando enganar a gente, Larissa. E esse verbo, e ele é intransitivo? Assistir no sentido de ver é intransitivo? Eu não falei que ele é verbo transitivo indireto? Então, há uma transitividade, não tem? Então, sai fora desse bizu errado. Viu? Confundiu tudo. Aqui, senhores, não é o meu objeto. Como bem disse a Damares aí, meramente uma explicação do modo, né? Como é que o governo está assistindo isso daí. Ficou claro? Pode dar um joinha, vai dando joinha aí, pessoal, que eu vou seguindo. Senão eu vou explicando. O intuito da aula de hoje é explicar questão por questão. Beleza. O menino aspirou. Opa, ô gente, eu até arrupio essas horas, ó. Arrupio tá certo? Depois vocês pesquisem aí, hein? Vê se tá certo. Ó, eu passei ou não passei, Larissa? Rafa, nas aulas de português de reforço, sobre o verbo aspirar no sentido de almejar ou aspirar no sentido de respirar. Falei ou não falei disso? Desculpa, Damares. Mas já que eu estou nessa daqui, eu vou. Deixa eu ver aqui, gente. Eu vou segurar, depois eu volto, viu? Vamos lá. Eu falei, não falei que tinha? Bruna estava na aula, se eu não me engano. O menino aspirou uma fumaça tóxica. Uma fumaça tóxica é objeto indireto? O verbo, portanto, é transitivo indireto? Ô, gente, você não precisa nem ler as alternativas, porque você vai ver que está errado. Até porque ela está confundindo a gente com objeto indireto e verbos. Não, até que ela colocou objeto indireto e o verbo é transitivo indireto. Beleza, o final está certo. Mas quando é aspirar no sentido de respirar, ele é verbo transitivo direto ou indireto, gente? Vamos lá. Quem respira, você respira ar. E quem almeja, almeja a alguma coisa? Seria isso? Analisem aí. Eu quero que vocês olhem lá no material, se for possível. Aspirar, no sentido de cheirar, é verbo transitivo direto? Ou é indireto? Ele é direto. Está no material de vocês. O que a banca fez? Falou que é indireto. Pode ser nosso gabarito, então, gente? Isso é o básico. Está no material, na apostila de vocês. Deixa eu abrir aqui rapidinho para mostrar. Deixa eu ver até em que página que está isso daqui para facilitar para vocês. Quem ficou com um pouco de dúvida, sugiro que abra a apostila completa de português e olhem lá, beleza? Não, pois é, já era. Se a pessoa estiver cansada, já era. Por isso, o bizu de já ir direto nas questões de português, principalmente gramática, colocação, regência, são questões cansativas, assim,
cansativas, mas pequenas, né? Você pode ver que é uma questão pequena. Aqui, gente, para falar que eu não estou falando bobeira, viu? Aqui, ó, na apostila de vocês de português, ó. Tá aí, ó. Tá ou não tá, gente? Revisem, página 26 do material de vocês, viu? Falando exatamente sobre assistir, aspirar, obedecer. Se eu fosse vocês, seguir o bizu. Vamos lá. Vou voltar lá na nossa questãozinha. Portanto, senhoritas, senhores, senhoras, né? Não pode ser nossa D. Agora, a Damares me disse que eu confundi um aqui. Tá. Essa decisão não assiste ao juiz. Ao juiz é uma adjunta de nominal de assiste. O verbo, portanto, é intransitivo? Que é isso, gente? É bater na cara do candidato e falar: você não sabe de nada. Não caia nessas pegadinhas. Confundiu tudo também. Viu? E por último, por exclusão nosso gabarito, não é a primeira vez que um filme brasileiro aspira ao Oscar. Olha que bonito, gente. Almeja o Oscar. Não seria isso? Ou eu estou errado? Almeja o Oscar. Então, quem almeja, almeja a alguma coisa. Olha o aspirar no sentido de almejar. É objeto indireto de aspira. O verbo, portanto, é transitivo indireto. Gabarito é qual, gente? Digita aí. Igual a Damares fez, para não esquecer. E. Viu, gente? Questão tranquila, cara. Se vocês pegar essa apostila, eu coloquei até os verbos principais lá, ó. Aspirar, assistir. Com essa base, matava a questão do Instituto OCP, viu? Tranquila. Confunde mesmo, muito. Mas depois que vai massificando com essas questões aqui, ó, e com a explicação, tenho certeza que vocês não erram de novo, viu? 10. Dá uma olhadinha, dá uma olhadinha. Eu fiz ela com muito cuidado lá para tentar pegar o máximo de conteúdo do edital de vocês, viu? Enem 2018. Número de redações, nota 1000, volta a crescer. E cai número de nota zero. É um textinho, né, gente? Eu vou começar pelo texto, só se eu fosse muito doido. Vou vir aqui, vai que nem precisa daquilo. Avaliando o texto precedente, composto de título e de subtítulo, de uma notícia online, é correto afirmar que as duas ocorrências da conjunção e podem ser, respectivamente, substituídas sem prejuízo de sentido por... Ah, não. Tá um mel. Um mel. Vamos ver? Mas, embora destarte, esse destarte aí para redação, hein? Fica bonito, não fica? Destarte, portanto, além disso e mais. Será, gente? Vamos achar os nossos dois i aqui no texto? Enem 2018. Número de redações nota 1000 volta a crescer e cai. Olha o primeiro aqui, ó. E cai o número de nota zeros. Foram 4, milhões de redações corrigidas e somente receberam pontuação máximas outras 112.559 tiveram as dissertações erradas. Então, esse primeiro I, ó, o número de redações nota 1000 volta a crescer. Além disso, volta a crescer. Além disso, cai o número de nota zero. Foram 4,1 milhões de redações corrigidas, mas, porém, né? Mas
Cadê? Mas somente 55 receberam pontuação máxima. Esse segundo é o mas, e o primeiro além disso, gente. Lê, viu? Foram 4 milhões. Além disso, somente 55 receberam pontuações. Perdão. Além disso, cai o número de nota zero. Viu? Então, o primeiro, além disso, poderia trocar aqui. E o segundo poderia ser o mas ou o porém. Viu? Aqui no segundo caso. Beleza, gente? Então, gabarito E, viu? Tranquilo, tranquilo também. 11. A única frase em que há o emprego do sinal indicativo de crase em conformidade com a norma padrão é. Agora eu quero ver. Precisa de regência, gente. Tem que ter regência. O uso adequado. A apostila está completa, tem as aulas gravadas lá sobre isso daí. A única frase em que há o emprego indicativo de crase em conformidade com a norma padrão é: ela foi a São Paulo. Quem volta, volta de São Paulo ou da São Paulo? Larissa. Então, eu tenho crase nessa primeira. Ela foi a São Paulo. Todos agradecem aqueles bravos homens. O aqueles, ele está certo com crase? Palavras repetidas não usam crase. Hein? O aquele junta, não junta? Larissa, Rafa, Giovana. Até porque o aquele, um pronome demonstrativo, está na apostila de vocês. É claro, vocês acham que eu ia deixar de escrever isso lá? Podem olhar lá na apostila. Então, gabarito B, viu? Quem ficou com dificuldade, volta lá. Os avisos foram dados a os todos. Meu Deus do céu. Já não deu nem 10 horas, minha pressão já está lá em 15. Por favor, não coloque esse A craseado antes de todos, não? Por favor, minha pressão, todo dia eu estou tendo dor de cabeça à noite, gente. Eu vou resolvendo essas questões aqui, não é por nada, não. Chegar à noite, eu chego e estou chateado. De grau a grau, a gente vai subindo na vida. Vixe, escrevendo desse jeito não vai não, viu? Não mesmo. Então, seguindo, né? Não existe crase em antipronome definido. Então, aqui, ó, aqueles bravos homens, sai fora. Ainda mais no masculino, né? Deixa, é aqueles, viu, gente? Essa B aqui. Vamos seguindo, vamos seguindo. Vamos tocando o barco. 12. Considere a seguinte frase para responder à próxima questão. Todos, agora, Selecom, viu? A banca que conduziu o concurso da Polícia Penal em 2022, se eu não estiver enganado. Exigibilidade é o empoderamento dos titulares dos direitos para exigir o cumprimento dos preceitos consagrados nas leis internacionais e nacionais, referentes ao direito humano à alimentação adequada no âmbito dos poderes executivo, legislativo e judiciário nas esferas federal, estaduais e municipais. A expressão alimentação adequada encontra-se ampliada com o acento grave, adequadamente empregado em. O que ele quer, gente? Mais uma questãozinha de crase, viu? Alimentação adequada os preceitos nutricionais. Seria essa nosso gabarito? Mas é os preceitos, então eu posso usar a crase, ainda mais sendo que ele está no plural e ela está no singular, né, gente? Se você me vem e me marca uma crase dessa, eu vou te pedir até licença. Alimentação adequada à vontade dos indivíduos. Ficou bonito, hein? Ficou bonito. Alimentação adequada às suas regras
Diante desses suas aqui, seria facultativo ou proibitivo? Eu não vou responder e peço que vocês analisem lá na apostila. Esses suas aqui, deixa facultativo ou é proibido usar crase? Analisem, viu, gente? A alimentação adequada a manifestações. Opa, alguém lembra que eu falei que diante de palavras no plural, para ocorrer o fenômeno de crase, aqui também teria que estar no plural, gente? O que ela fez? Colocou o A no singular e colocou o S. Então, gabarito, portanto, B de bondoso. Mais uma, FCC. Em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa, as lacunas 1, 2 e 3 do seguinte parágrafo devem ser preenchidas, respectivamente, por. Ih, rapaz, cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui agora, hein? Hum. Ó, vou digitar para vocês aqui, gente. Vou digitar, calma aí. Tá aqui, ó. Anotem aí. Vamos lá. Só aceitar alguém aqui que está querendo entrar na aula. Pronto, já foi. Não quer mais, não. Ó, vamos lá. O texto é o seguinte, senhores. Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Se há ilusão de que a felicidade vem a reboque, dessas transformações existe também. É fato que os homens frequentemente se desanimam com as próprias intervenções. Isso daqui tá certo? A questão só queria saber se esses as aqui são craseados ou não. Esse primeiro aqui tem alguma coisa que me exige crase? Não tem. Se há ilusão, né? Caso há ilusão, olha o meu artigo aqui. Eu tenho preposição para ter crase? Não. Se há ilusão de que há felicidade, também, ó, é somente um artigo. Que a felicidade vem a reboque, né? Transforma em resíduo também é fato que os homens frequentemente se desanimam com as próprias intervenções. Gabarito dessa, gente, era C, viu? Eu só compartilhei aqui porque ficou faltando esse texto na questão de vocês. Beleza? Mas era só para dar essa olhada aí que a banca foi bem sutil, bem tranquila. Vamos seguindo. Então, o gabarito aqui seria C. 14, pessoal. Quanto ao emprego do sinal indicativo de crase, a alternativa que apresenta um substantivo correto para a expressão sublinhada é. Vamos lá. Só reabrir a máquina. Eu posso substituir por voltava a. Só reabria a máquina. B. Eu me sentava a ela. Eu posso trocar por em frente a ela? Eu me sentava em frente a ela? C. Relia-o para ver se era aquilo. Relia-o a fim de aquilo. Fica estranho. Paquerar a diagramadora. Flertar com a diagramadora. E por último, entro
em jornais e revistas online. Faço consultas a. E aí, questão complicada, hein? Quanto ao emprego do sinal indicativo de crase, a alternativa que apresenta um substituto correto para a expressão sublinhada é difícil. Essa é complicadinha, hein? Gente, a B já fica fácil, né? Até porque eu me sentar a ela, no sentido de sentar em uma máquina, é a mesma coisa de eu falar de eu sentar em frente a ela? Não é. Então tá errado. C. Relia ele, né? Para ver se era aquilo. E aqui ele colocou a fim de. Também não. Por mais que os dois tenham a questão aí de finalidade, nesse sentido aqui fica diferente. Que ele quer só a expressão. Seria o relia. Entretanto, entro em jornais e revistas online. Faço consultas a. Gabarito dessa questão, pessoal, é A, viu? A banca FCC considerou A. Só reabrir a máquina, voltava a. Aqui, reabrir no sentido de voltar a alguma coisa, reabrir o livro, voltar ao livro. Esse foi o entendimento da banca. Reabrir banca FCC, viu? Pesado, mas não cai desse jeito, não. Espero que não. Mas só para você ver que dependendo do que tiver da cobrança, piora, viu? Vamos para mais uma. Considerando as afirmações abaixo, os portugueses se dedicaram à produção de azulejos. Essa frase está certa, gente? Tá, não tá? Quem se dedica aos estudos, à produção, à informação. Beleza. O sinal indicativo de CRAS deverá ser mantido caso o segmento grifado seja substituído por produzir azulejos? E aí? O que vocês acham? Tá feio, não tá? Os portugueses se dedicavam a produzir. Eu coloco crase antes de verbo, gente. Vamos lá. Eu posso trocar os portugueses se dedicaram à produção de azulejos. Eu posso trocar por os portugueses se dedicaram a produzir craseado? Não, eu não posso. Então, olhando para isso daqui, eu já saio fora da B e da C. Eu vou ficar entre A, D e E. Beleza. A, D e E. A, perdão, A, D e E. Beleza. Uma dessas três. Segundo, resistindo a tempos chuvosos e amenizando o calor do verão. Sem que se faça nenhuma outra alteração, a frase se manterá gramaticalmente correta se o segmento sublinhado for substituído por qualquer intensidade de chuva. Resistindo a qualquer intensidade de chuva e amenizando o calor do verão. Vocês acham que não, pessoal?
Ó, quando eu falo tempos chuvosos, eu consigo definir qual que é a intensidade de chuva? Consigo, gente? Não. Não consigo. Então, não seria o mesmo de eu falar qualquer intensidade de chuva? Resistindo a tempos chuvosos e amenizando o calor do verão. Ou, a minha casa resistindo a tempos chuvosos. A minha casa resistindo a qualquer intensidade de chuva. Muda. Então, essa dois, teoricamente, está certa. Viu? Não está errada. Devido a. Olha que crase, olha que efeito bonitinho aqui da regência, ó, gente. Devido a os matizes de branco, os quais refletem os raios solares. O segmento sublinhado está corretamente substituído por as tonalidades brancas? Sim. Quando eu falo matizes de branco, as tonalidades de branco, as tonalidades brancas. Então, o nosso gabarito, pessoal, vai ser o quê? E. Questão que pode confundir vocês, mas chegar lá confiante, viu? Do jeito que eu estou passando aqui para vocês, ó. Quando eu falo qualquer intensidade de chuva, é igual a tempos chuvosos. Eu não consigo definir nenhum nem outro, viu? A banca, nesse caso aqui, ela não voou, não. Ela foi bem ligeira, pelo contrário. E aqui, ó, matizes de branco significa as tonalidades. Beleza? E. Será que a gente acertou tudo, pessoal? Vamos ver? O que vocês acham? Aula 13 de 2. Sim. Eu acho que a gente acertou tudo, hein? Boa, vocês estão fechando português, hein? Parabéns. Vamos para mais uma? Isso é porque eu nem ajudei, hein? Eu nem falei nada. Mas é boa que vocês vão revisando, viu, gente? É só assim mesmo que a gente vai aprender. Vamos uma de legislação para começar a esquentar o negócio? Acho que é uma boa, hein? Informática, já que vocês amam informática, né? Ou eu estou errado? Que isso? Credo! Que isso, gente? É um mel informática, é uma maravilha. 5 pontos dados para vocês aí. Vamos lá, gente. Eu tô achando que eu vou fazer essa prova. Sou aluno da mentoria? Sou. Aqui. Vamos lá, gente. A primeira, Selecom. Selecom. Cuidado. Deixa eu pausar a gravação e começar outra aqui.